Se não tiver esse negócio de vaidade, biquinho, ciumeira entre os dois, vai ser difícil parar esses dois. Vai ser complicado. Porque um tem técnica, que é o Gabigol, e o outro tem o perfume que a bola gosta. Isso. Vamos falar desse Flamengo, então, contra o Tolima, 7-1. 7-1 para o Flamengo. Amanhã é aniversário do 7-1, que é da Seleção Brasileira, né? Ontem foi 7-1, foi rubro-negro também, né? O 7-1 da Seleção Brasileira também. Teve o 7 do lado rubro-negro. Camisa semelhante. Mas ontem realmente foi um baile com uma atuação fantástica do Pedro, a dupla Pedro e Gabigol jogando muito bem, um negócio absurdo assim. Arrascaeta voltando a jogar muito bem também. Léo Pereira ali na zaga, com confiança e tudo, né? Para falar do geral ali do Flamengo. E há muito tempo a gente não viu o Flamengo jogar deste jeito, do jeito que jogou ontem. Vamos direto para a dupla. Vamos direto para a dupla, que isso aqui é o assunto. Pedro e Gabigol. Foi a melhor atuação de Pedro e Gabigol juntos, desde que os dois estão aí no Flamengo? Juntos, sem dúvida nenhuma, mas foram vários os destaques, né? Eu gostaria muito que o conselheiro Miranda tivesse assistido o jogo ontem. Gostei muito quando o Zinho elogiou o Rodinei, porque eu falo dele aqui. O conselheiro Miranda fica mandando mensagem pro Pascoal, pro João Guilherme e tal. E o Everton Ribeiro, né? Eles ficam bravos. O conselheiro Miranda não gosta desses dois e tal. E acho que o Rodinei é titular absoluto lá. O Mateuzinho tem que esperar. Eu gosto muito. Mas para defender e tal. Mas não interessa. Ele, quando desce, é muito bom. E agora a dupla, sem dúvida, foi a melhor, né? A melhor exibição deles, né? Os gols foram fluindo e de um para o outro, né? Você vê o passe de toque que acabou sendo um gol contra, não foi dado para o Gabigol, mas o toque que o Pedro dá também, ó. Acho que é essa jogada aí, ó. Olha lá, que ele vê o Gabigol passando, enfim. Um ótimo entrosamento ali entre os dois. E quase todos os gols surgindo, assim, no penúltimo passe ou penúltima assistência com o Arrascaeta, né? Quando ele está inspirado é diferente. Ele também cobra essa falta pro Davi Luiz. Enfim, muita gente foi bem ontem. Mas já que você quer falar da dupla, sem dúvida. Não tem registro ainda de uma exibição igual. E aí, aquela história, né? O Zinho tá falando, o torcedor fica animado e já começa a colocar. Não tem mais jeito de tirar o Pedro. A turma do Tite estava lá, vendo o jogo. Agora, será que vão voltar a falar nele na seleção? Provavelmente. A gente dizia que o que está lá para ficar na reserva centroavante, ainda vai ter que mostrar nesse segundo semestre se vai ser titular do Atlético de Madrid, né? Se vai substituir o Suárez, se vai jogar bem. E o Pedro, se continuar jogando, né? Porque tem que jogar. Claro. E mantiver essa fase aí, que ele é muito goleador mesmo, né? Passou por uma fase ruim e tal, mas ele é muito goleador. A gente vai passar a falar no nome dele também para o time do Tite. Mauro, isso é um negócio curioso. Vamos ouvir o Dorival, mas você deu gancho aqui para uma perguntinha interessante aqui, porque o Pedro e tal, mas como é que você leva o Pedro e não leva o Gabigol, que na realidade é o titular, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Dorival falando sobre a dupla. São jogadores de altíssimo nível e jogadores desse nível se entendem. O que nós precisamos é que eles tenham a consciência de que não poderão apenas participarem das ações de ataque, mas em muitos momentos das ações de defesa. Quando vim para o Flamengo eu tinha isso na minha cabeça, que com certeza Pedro e Gabriel jogariam em qualquer situação. Eu tive o Gabriel no Santos jogando com o Ricardo Oliveira. Então, por que não com o Pedro? É uma questão de participação e de conscientização de cada um. Cumprindo funções, eles poderão fazer aquilo que bem entendam. Verdade. Olha só, Pedro e Gabigol nessa vitória por 7-1 contra o Tolima. Os dois jogaram o tempo inteiro. O Pedro, 4 gols e 1 assistência. O Gabigol, 1 gol, assistência do Pedro. Chutes, 6 do Pedro, 4 do Gabigol. Pedro, 5 no alvo, 3 no alvo do Gabigol. Chances criadas, 3 do Pedro, 2 no Gabigol. Então, peraí, vamos lá. Você falou uma coisa, eu consigo enxergar o Pedro
Cai bem a camisa da Seleção Brasileira no Pedro, hein? Veste bem, fica bonito com a camisa da Seleção Brasileira. Não, e pela característica dele, você fala, mas o Gabigol, que é o titular, pode aí que eu quero chegar. Reserva, aí o Pedro, vamos supor que o Pedro vire reserva ali, que essa dupla não jogue com a constância que a gente espera, mas são características completamente diferentes. O Pedro, para mim, é muito mais centroavante, 9 centroavante, do que o próprio Gabigol, que sai mais, se movimenta mais e tal. Então, para fazer aquele pivô, para ficar mais na área, para subir de cabeça, enfim, escorar zagueiro, é o Pedro, que já esteve há muito tempo atrás no radar, vocês se lembram, sim, muito claro. novo no radar do Tite. Era para ter ido para os Jogos Olímpicos mas antes também. até, né, ele se machuca na primeira participação, lá no Fluminense ainda. Exatamente. E tal. E eu estou falando de reserva, eu não estou falando para ele ser titular lá. E hoje o 9 que está lá para ser, está no foco, está na lista aí do Tite, vai jogar no Atlético de novo, vai continuar e agora com muita chance de ser... No Atlético de Madrid. De Madrid, desculpa, no Atlético de Madrid. E acabou sendo artilheiro na Olimpíada porque o Pedro não foi, acabou sendo titular e apareceu, né? Mas acho que o Pedro, por essa conversa aí do Dorival e pelo que mostraram ontem, é difícil. Vai ter muita pressão para o Pedro não ficar mais de fora. Eu vou resumir uma Por isso que eu falei só. do lance do Cebolinha. Tá chegando e agora? Como é que encaixa o cara? Eu vou resumir uma frase só. Vem. Centroavante é um ser egoísta, né? Porque o centroavante tem que ser egoísta. Porque se o centroavante ficar toda hora passando, alguém vai se consagrar e ele não vai se consagrar. Então o centroavante tem esse negócio dele resolver. Sim. Quando tem chance de finalizar, ele tem que finalizar. Se não tiver esse negócio de vaidade, biquinho, ciumeira entre os dois, vai ser difícil parar esses dois. Vai ser complicado. Porque um tem técnica, que é o Gabigol, e o outro tem o perfume que a bola gosta. Isso. Quando a bola vem nele... Você não viu o gol esse gol, aquele gol ali da cabeçada que vem... A bola bate na pequena área, o goleiro vai tirar o chute. Onde que ela vai parar? Onde que ela vem? Ela busca. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Tô indo, Pedro. Aí o Pedro... Pá! Então, ele tem um perfume que a bola gosta. Um tem técnica e o outro... Se eles não tiverem vaidade, que não ficar com esse negócio que no futebol às vezes não, sempre atrapalha, se eles jogarem juntos sem vaidade, um passar a bola pro outro quando tiver condições e tal, deixar a coisa fluir, vai ser difícil parar. Também acho. O Gabigol não deu assistência, mas, por exemplo, me lembrou... Quando dá um rebote, né? É do Gabigol o chute, né? Que o goleiro... Mas vai no goleiro, no zagueiro e entra, né? Não naquela, não. Eu digo no outro gol do Pedro. Ele está muito bem posicionado e ele pega o rebote, que se eu estiver enganado, é no chute também do Gabigol, né? Então, assim, muita ofensividade dos dois. Acho que agora, ó. Eles estavam com uma volúpia danada, um negócio absurdo. Lá vem a bola pro Pedro. Olha o bom posicionamento ali. Mas ela procura. Procurou. Mas tá vendo onde está o Gabigol? Bastante fora da área, enfim, outro posicionamento. E o Pedro ali... centroavante. Mas isso é uma coisa legal para a gente discutir também, como é que fica a relação dos dois. Comparando com o Matheus Cunha, sim, história, né? Que vai lá, tá no grupo hoje, convocação amanhã cedo, seria o Matheus Cunha para uma eventual mudança de jeito de jogar do Tite, numa necessidade. E aí o Pedro entra nessa lista aí de novo. Ozinho, nesse pouco tempo ainda de Dorival no Flamengo, o maior destaque, o maior mérito é acomodar os dois aí? É acomodar o time, né? A gente está individualizando, né? Gabigol, ou na dupla, né? Mas, para mim, assim, o jogo de ontem, ele fez um meio-campo com a formatação no losango. O Everton Ribeiro não foi o meia pelo lado direito, aquele que fica mais lá na linha. Ele trouxe ele numa linha ali de 3, junto com o Thiago Maia de primeiro volante, e o João Gomes como um segundo volante pelo lado esquerdo. Aí ele seria um segundo volante pelo lado direito. E o Arrascaeta na ponta desse losango, livre para ser aquele cara que acha os dois atacantes. Entrou no campo defensivo, algumas vezes o Everton Ribeiro, o próprio... o Everton Ribeiro sempre voltava, mas o Gabigol dava uma ajudada, o Pedro ajudava um pouquinho, às vezes... o próprio Arrascaeta voltava mais pela esquerda para fazer um 4-4-2, né, defensivamente. Mas eu vi uma construção de jogo, de uma forma de jogo do Flamengo que privilegia ter dois atacantes por dentro. O Flamengo não joga com um homem de velocidade. Quem é que dá amplitude pelo lado direito? Rodinei,
ou o Gabigol que caía um pouquinho ali, não para ser aquele ponta, mas para espaçar a defesa do adversário. Mas quem dava amplitude mesmo, chegava na linha de fundo, era o Rodinei. Pelo lado esquerdo, você vê que não tinha muito isso, porque o Felipe Luiz não vai tanto, né, como lateral, vai muito pouco, vem mais construindo o jogo. Quem caía ali era o Arrascaeta, era o próprio João Gomes. Então, assim, é muito mérito do Dorival. Ele encontra uma nova forma de jogo para ter Gabigol e Pedro. E ele vai ter essas opções para ao longo da temporada. Porque chegando novas peças, como vai chegar o Vidal. O Vidal joga ali onde joga o Everton Ribeiro, ou onde jogou o próprio João Santos. O segundo homem, né? Aí, assim, vai depender de jogo. Não tem tantos jogos, não tem tantas competições, não se reclama tanto que os jogadores não têm tempo para descansar. O Dorival vai ter peças que vai tirar um, vai colocar o outro. Se ninguém tiver com problema físico, contusão, né? Ontem ele tinha muito mais opções, o Dorival. Inclusive, privilegiou quem estava melhor fisicamente. O Arão fica no banco, o Rodrigo Caio fica no banco, muito por isso, né? Também. Então, assim, eu vejo que está tendo muito debate, né, durante o dia, e já veio aquela coisa, como vai armar o time, quem vai sair para o Cebolinha jogar. Eu já enxergo que, assim, o Dorival, com a competência dele, e é muito cobrado o treinador brasileiro, né? Que não tem uma variação de jogo, que não tem um plano B. O Dorival já encontrou o plano B, que pode ser o A que pode virar o B, porque quando ele quiser jogar com jogadores de velocidade, ele pode olhar e colocar o Everton Cebolinha aberto de um lado, o Marinho aberto do outro lado, ou pode adiantar o próprio Everton Ribeiro para ser esse meia mais avançado pela direita, voltar àquela formatação antiga, né, que o Flamengo sempre jogou, e aí ele vai abrir mão de um dos atacantes. Dependendo da parte física deles. Então vai ser muito do momento. Eu acho que assim, esse jogo contra o Corinthians, a gente já pode ver um estilo diferente. Pode ser que ele, até pensando no jogo contra o Atlético, vai poupar muitos jogadores. Jogo do Campeonato Brasileiro do final de semana. Então acho que o Dorival, ele acabou descobrindo uma forma nova de jogar, de desenho tático do time mesmo, que beneficiou, porque agora ele tem opções até para confundir o adversário. E com o elenco que vai chegar esses novos jogadores e a recuperação física de outros, né, uma pena que não tem o Bruno Henrique, né, só ano que vem. Então, acho que essa coisa, quem vai sair? Não, pelo contrário. Ele vai ter as opções para variar de jogo para jogo, porque precisa fazer isso, até para descansar jogador de jogo para jogo. Isso aí é interessante, porque é o que a gente está conversando. E agora, Cebolinha? Porque quando você contrata Cebolinha e Vidal, fala, bom, são caras que vestem a camisa e saem jogando, né? Sim. Quando você pensa nos dois, você pensa em titularidade. Só que você tem que imaginar uma coisa. O Vidal, na temporada passada, foram 41 partidas na Inter de Milão. Ele foi 8 vezes titular. Sim. Só 3 vezes jogou 90 minutos. Então, e tem outra dupla dando match, como diria o outro, que é o João Gomes e o Maia. Então, essa dupla dá match também. Aí o Zinho, como sempre, com aquela competência dele, com a habilidade dele, tratou bem esse assunto. Por quê? Porque o treinador tem a opção de manter a dupla que está jogando, e essa dupla joga as partidas XY e de repente o Vidal as partidas W e Z. Entendeu? Porque senão você não vai conseguir fazer o Vidal entrar em forma. Ele tem 35 anos. Precisa de sequência. A gente não sabe como é que ele vai. Ele está no Chile, vai para o Chile, né? Deve ir para o Chile. Vai voltar, amanhã, inclusive. Hoje ele está lá. Ele não pode nem falar que ele está acertando com o Flamengo, porque ainda não teve a liberação lá na Itália. Então ele não pode. Tá certo, né? Não, ele não acertou, não deu autógrafo na rescisão. Mas vai rolar, né? Os caras estão loucos para dar uma raquetada nele lá. Porque tinha gente ontem preocupada pelo discurso dele. Calma, não assinou, tô aqui de torcedor. Como é que ele já levantou a bola. Isso. Aí ele vai dar aquele saque. O Nadal tá preparado do outro lado. Aí o Djokovic vai dar o saque. Ele tá louco para dar. A Inter de Milão tá louco para dar uma raquetada nele. É só ele chegar lá e assinar. Tá liberado. Mas ainda ele não tem essa liberação. Ainda ele está vinculado ao clube italiano. Então ele não pode dizer. Ele já tomou uma multa porque botou a camisa do Flamengo e jogava na Inter de Milão. Então agora ele está esperando esse desdobramento para não ter multa, não ter problema na saída dele. Mas ele vai jogar no Flamengo. Eu acho que esse é um jogador que tem que ser observado por esse ângulo.
quantas partidas... Aqui no Brasil jogam 80 e tantas, né? 85, se chegar no limite em tudo, 80 partidas. No mínimo, né? Então, precisa ver como é que o Flamengo vai compor isso aí com ele. Ele não tem 24 anos como o Andréas, que jogava todas e todos os dias. Sim. Entendeu? Então, essa composição me parece muito interessante no caso do Vidal. No caso do Cebolinha, 26 anos, né, velho? Voando. É pra jogar todas. Olha, Vidal. Eu só acho o seguinte, é óbvio que é muito interessante ter elenco, né? Então dá muitas opções pro técnico, etc. Não tem problema, esse está chegando todo cheio de alegria, não vai jogar todas as partidas. Não vai mesmo e nem veio para isso. Mas veio, de repente, para jogar as principais. O Cebolinha também não precisa jogar, tá lá com opção e tal, mas foi contratado para entrar no lugar do Bruno Henrique, que provavelmente jogaria as principais. Então vai chegar o jogo e que o Dorival tem que mostrar qual é o time principal dele. Então, e aí não sei se vai caber. O Cebolinha, junto com a dupla, Gabigol e Pedro, se essa dupla estiver jogando as outras partidas e indo muito bem. E aí vai... mas então depende do adversário do outro lado, eu vou mudar o esquema. Não é isso. É o seguinte, é decisão agora. Quem vai entrar? Quais são os 11? Quem são os zagueiros? É Rodrigo Caio mais um? Ou agora já é Léo Pereira e mais um? Não sei. Davi Luiz, etc. Tem uma hora que o técnico acha ótimo olhar para o banco, ter vários craques, mas ele tem que decidir sobre os 11 que vão jogar. Aqueles jogos, durante o campeonato, vai mudando, vai dando minutagem, aquela história. Hoje eu vou descansar o Vidal, amanhã eu descanso o Cebolinha, um dia eu descanso o Pedro. Se bem que Pedro e Gabigol não querem descanso e não precisam pela idade. São jovens também, falando da idade do Cebolinha. Eu, Gabigol e o Pedro, só tem molecada entre aspas. E vai acontecer isso com o Atlético também, óbvio que vai. Está trazendo mais 3 ou 4 aí, Pedrinho, isso aqui. Tem uma hora que o técnico tem que decidir, que jogo é esse? Que parada é essa? É contra o Palmeiras? Contra o Flamengo? É contra não sei o que? Decisão? Quais são os meus 11 melhores que eu vou pôr? Vai ter que escolher. O Dorival também. Mas, assim, ele está muito feliz, eu troquei uma palavrinha com ele. Ele está muito feliz com, óbvio, né, com esse time que está fazendo o que está fazendo. Já foi a 3ª ou 4ª seguida dele agora, que ganhou, né? Vitória? Porque ele começou... A 4ª vitória, né? A gente tem uma tela aí para esboçar o Flamengo, mas, assim, foi a vitória contra o Cuiabá, a vitória contra o América, a vitória agora contra o Tolima. Teve uma anterior, duas contra o Tolima, que são 4. 4 vitórias. São 4 vitórias, né? Consecutivas 4. Porque o jogo contra o Cuiabá teve uma derrota depois, né? Teve as derrotas para o Internacional e as 2 para o Atlético Mineiro. Quer dizer, ele já conseguiu embalar uma sequência boa. Não, mas a dedicação, ele está muito feliz com assim, sabe aquilo que o técnico fala, estão fazendo o que eu peço, isso que é legal? E é mesmo, a gente viu, tudo bem, o time se entregando. E agora, porque ganhou de 7, assim como vamos falar daqui a pouco do Palmeiras, ganhou de 5... A verdade é que tinha muita gente receosa antes, né? A gente falava aqui ontem. Flamengo que fez o jogo ser fácil. A gente falava aqui ontem. Eu disse que ia ser 2, né? Eu errei, foi mas espera um pouquinho, Ia ser 2 fácil. Acho que qualquer 2-0. A Mari deu os números. O Tolima veio aqui, ganhou do Flamengo. Bom visitante. O melhor visitante, ganhou do Atlético e tal. Eu falei, com todas essas dificuldades, vai mandar os 2 ali. Que eu pensei que ia mandar só no primeiro tempo. Se bem que se somar um que já estava lá com um que fez o primeiro tempo, 2-0 a gente tinha matado. Já tinha resolvido a parada. O resto foi de lambuja. Temos um Flamengo aí? Vamos dar uma olhadinha nessa tela. Como será o Flamengo? Eu já falei, depois os caras falam que eu sou ansioso. Olha os caras fazendo a tela aí já. Santos. Rodinei a fase Rodilindo. Rodimágico. Pediram gol. Rodigato. Tinha cartaz para ele lá. E você tem o Mateuzinho ali como opção, um dos 2. Davi Luiz e Rodrigo Caio, é isso aí? Não sei. Felipe Luiz ou Ayrton Lucas? Quem vai ser? Vidal e João Gomes, aí sai o Thiago Maia. Cebolinha, Arrasca, Gabigol e Pedro. Tiraram o Everton Ribeiro. Aí tiraram o Everton Ribeiro. O conselheiro Miranda adorou isso aí. Zinho, eu já sei quem fez essa tela aí já, viu? Eu não vou falar quem fez. Conselheiro mas eu já sei quem fez essa tela, viu, Zinho? E aí eu quero te ouvir aí com relação a essas opções que foi montado aí. Você falou, claro, pode variar o time, etc e tal, mas uma base ali de zagueiros, laterais, enfim, o meio pra frente, o que você mexe ali ou se você tá de acordo com tudo? Bom, primeiro, vocês estão me ouvindo? Sim. Bem. Agora legal, tranquilo.
Alô, alô, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ouvindo, Estão ouvindo a gente, Zinho? Acho que o Zinho é que não acho que nos ouve. O Zinho não nos ouve. O Zinho não nos ouve. Não, tem problema. eu tô ouvindo vocês o programa todo. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Estamos. Não, porque várias vezes eu tentei intervir aí, pelo jeito não estava saindo meu som. Não, por isso que aí eu a tô gente não ouviu. perguntando, né? Não, Aí a gente não ouviu, não. Aí a gente não ouviu, não. Verdade. Agora a gente tá te ouvindo bem. É o Fabrício da Fiel que tá me multando. Deve ser isso. O Fabrício da Fiel tá me multando. O Fabrício tá de férias. hoje é o Zinho, o Vinícius. Fabrício tá de férias. É o Vini. É o Vini que tá cortando teu barato aí, viu? Então é o Vini. Ele tá nervoso. Ele já tá nervoso. Antes da hora. Calma, Vini. Então fala, meu Tetra. A palavra tá com você. Manda aí, garoto. Não, se puder botar a tela de novo aí, eu agradeço, né? Vamos lá. Da escalação. Vamos lá, Vini. Vamos colocar a tela de novo aí pro Zinho. Porque eu vi aí que botaram o Arrascaeta na ponta direita, é isso mesmo? Foi lá, lá. É isso aí, Zinho. Já esquece. O Arrascaeta não pode jogar aí. Vai tirar o Arrascaeta centralizado para alimentar os dois atacantes? Vai matar os dois atacantes. Aí o Everton Cebolinha vai jogar aberto na ponta esquerda, para velocidade. Quem vai municiar esses caras? Então, assim, é por isso que eu dei mérito ao Dorival. A dupla funcionou ontem pela formação que ele botou o time, um 4-4-2 no losango. Então, o Everton Ribeiro por dentro, o próprio João Gomes por dentro, chegando, esses dois atacantes com liberdade de movimentação. Sobra sempre para o Everton Ribeiro. Tudo bem, ele pode ir para o banco, não tem problema nenhum. Agora eu quero saber quem vai fazer a função dele. Nesse sistema que o Dorival joga, não é esse que está na tela. Então eu acho que já fica difícil. Porque o que o Dorival tem falado, esse time com a bola, eu sei o que é capaz. O problema, e é quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pedi a todos eles é a participação sem a bola. A aplicação, a determinação, a intensidade para roubar a bola, para ajudar, porque o time do Flamengo sempre foi muito vulnerável. Melhorou defensivamente agora com o Dorival, porque esse meio-campo, essa forma de montar o time taticamente, ficou mais compacto, ficou mais próximo, não está tão exposto. E aí, se você já mexe, bota o Arrascaeta. Só para não mexer, assim, quer botar todo mundo para atacar. Eu quero ver sem a bola. Aí é mole. A gente aqui desenhar taticamente no papel, opa, show de bola. Eu quero ver dentro do campo. Então eu acho que já fica difícil desse jeito que tá montado. Para jogar todo mundo, né? Se quiser, tira outro volante também, bota mais um atacante. Mas aí vai pegar um Atlético, vai pegar um Palmeiras, os times arrumadinhos. Meu amigo, é outro jogo, é outra história. Por isso que eu falei, ontem foi um espetáculo. Lembrou até 2019, né? Os grandes momentos ali, as grandes exibições. É mesmo. Mas foi um jogo contra o Tolima e os gols, né? O gol quando sai rápido já mata o Tolima. Porque o Flamengo botou mais vantagem, deu mais tranquilidade e é muito superior. E todo o time jogou bem. É difícil você falar um cara que não foi bem. Então, assim, uns muito bem e os outros mantendo uma regularidade. Então é um dia que tudo dá certo, mas contra um time que também foi muito frágil. Então, assim, o Dorival vai ter que ter essa gestão e ele tem opções para variar nos jogos. Mas, assim, ele vai ter que continuar mantendo essa postura bem compactada do time para até os caras produzirem na frente. É isso.